Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui em mais uma manhã, juntos com o coração em Deus, nosso Pai, para juntos refletir mais uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que o amor de Jesus possa nos envolver neste momento e que o nosso coração ele possa estar sereno, ele possa estar tranquilo e aberto à mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Meus amados irmãos, vamos iniciar o nosso tema desta quarta-feira rememorando aqui um momento vivido entre Jesus e os seus discípulos, um momento, aliás, muito marcante para nós do Novo Testamento. Olha só sobre este momento, os discípulos, eles estavam em um barco em mar alto, mas o barco já estava a considerável distância da terra e as ondas começaram a ficar fortes e o vento soprava contra este barco. Já era alta madrugada. Foi quando Jesus se dirigiu a eles, a este barco, junto com os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E começaram a gritar de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro sobre as águas. Bom, Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, o vento estava forte, Pedro ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, me salva. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Meus amados irmãos em Jesus, este momento vivido pelo apóstolo Pedro é algo que todos nós podemos passar em nossa vida. O paralisar por causa do medo. O perder grandes oportunidades em nossa vida por causa do medo. O medo descontrolado. Muitas vezes, Jesus está estendendo as mãos para nós e dizendo: coragem, venha até mim. E nós caminhamos. Mas quando começamos a observar as coisas exteriores, o medo toma conta de nós. E este medo nos faz afundar. Como Pedro afundou. Afundar. E Jesus olha para nós e diz: homens ainda de pouca fé, por que duvidastes? Esta pergunta é para nós, meus irmãos. Por que duvidamos tanto? Porque ainda deixamos o medo dominar tanto as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso dia. Meus amados irmãos, muitas vezes nós dizemos que temos medo de morrer, medo de uma doença, medo até mesmo de superar as limitações que nós temos, medo de confiar, medo de sair da nossa zona de conforto. Por outras palavras, estamos dizendo que temos medo de tudo aquilo que nós não controlamos. Que só de pensar em fazer algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto, aquela zona que a gente já conhece, das situações e dos fatos, só de pensar que não teremos controle sobre o que pode acontecer,
Deixamos-nos dominar pelo pânico, pelo pavor, pelo medo e paralisamos. Dizemos: não vou tentar isso, não vou superar essa limitação, não vou me arriscar a fazer isso. Porque aos nossos olhos tudo parece ser muito perigoso, tudo parece que vai nos causar algo de ruim, então ficamos paralisados, nos afundando. Realmente afundando porque estamos perdendo grandes oportunidades de superação para o nosso espírito. Estamos perdendo grandes oportunidades de superação, de crescimento para o nosso espírito por causa do medo em excesso. O medo de tentar, porque são situações que estão fora do nosso controle. E queremos ter controle de tudo, não é mesmo? Só que nos esquecemos, meus amados irmãos, nós nos esquecemos que o único que tem o absoluto controle de tudo é Deus, não somos nós. O único capaz e que tem o controle de tudo é Deus e não somos nós. Por isso, nos questionemos. Por que queremos ter controle do que vai acontecer no futuro, se isso não está em nossas mãos? Por que queremos controlar as situações em nossa vida, do que pode acontecer, do que pode surgir, se nós não temos o controle disso? Que somente Deus tem o poder, meus irmãos, de controlar a tudo. Nós somos meras criaturas, somos apenas filhos. Por isso Jesus questiona Pedro: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por outras palavras, Jesus estava dizendo, compreendo dessa forma e aqui na nossa reflexão, é como se Jesus estivesse afirmando a Pedro: aonde está a sua fé naquele que controla e coordena tudo o que é Deus? É como se Jesus estivesse perguntando a Pedro: por que você está querendo controlar o vento, a situação? E como não tem controle, sente medo disso. E muitas vezes nós fazemos esse mesmo caminho que Pedro. Deixamos de fazer muitas coisas em nossa vida porque não temos controle e nos falta fé na vontade de Deus, confiança na vontade de Deus. E quantos medos nós temos, não é mesmo, meus irmãos? E isso é algo que todos nós compartilhamos e eu me incluo nisso também, meus irmãos. Todos nós sentimos, sim, um pouco de medo das situações do futuro, inesperadas, mas precisamos lidar com isso, renascendo a fé em nós e colocando o nosso espírito para não paralisar, continuar, tentar, lutar e vencer essas situações. Queria até trazer 2 exemplos aqui para nós, para a gente pensar um pouquinho. Muitas vezes a gente diz que morre de medo de ter uma doença. Muitos de nós têm um medo pavoroso de ficar doente, um medo de ter uma doença. E a gente pode afirmar isso com frequência: morro de medo de ficar doente, morro de medo de ter uma doença. Às vezes a gente diz isso. Será que é porque estamos com medo do que a gente não pode controlar? Porque quando o nosso corpo ele possui uma enfermidade, meus irmãos, nós não sabemos como será amanhã. A gente faz a nossa parte no tratamento, fazemos a nossa parte em buscar os médicos, a medicina, fazemos a nossa parte. Mas tem a outra parte que não está no nosso controle, que está nas mãos de Deus, é o que pode acontecer. Então, essa incerteza diante de uma enfermidade nos causa muito medo. E muitas vezes isso pode diminuir a nossa fé. Só que olha como que o esclarecimento ele é uma luz para nos ajudar a reacender a fé nesse momento do medo da doença. Olha só, porque a doutrina espírita nos esclarece que a doença, que a enfermidade é apenas um momento passageiro, meus irmãos, que o nosso espírito
precisa vivenciar para que ele caminhe, evolua, para que ele se desenvolva, aprenda algo. A enfermidade física pode sim, em muitos casos, curar a nossa alma. A enfermidade física, vista pelo lado espiritual, é uma oportunidade que nós temos de cura interior, de aprendizado. Quantos de nós, após passar por uma enfermidade no corpo, mudou a forma de ver a vida? Mudou a forma de como via e estava diante das relações sociais. Teve mais humildade, alegria com a vida, valorizou muito mais o necessário para a nossa alma. Afinal, foi grandes aprendizados, além de nos fortalecer, tornar a nossa alma mais firme. Por isso, meus irmãos, a enfermidade física, ela não é eterna. É apenas um momento, meus irmãos, que o nosso espírito precisa passar para evoluir, para se desenvolver, para poder crescer moralmente e espiritualmente. Então, quando nós compreendemos isso e estamos diante de uma enfermidade física, não é mais o medo que toma conta de nós, mas sim a compreensão que Deus nos enviou esta prova, Deus nos enviou esse teste, Deus permitiu que nós estivéssemos passando por essa situação de enfermidade física, porque algo com isso vamos aprender. Porque algo com essa situação o nosso espírito irá aprender e se desenvolver. Então o medo não mais toma conta, mas sim o esclarecimento de que sairemos sim vitoriosos dessa situação se nós lidarmos com resignação, com fé, com aceitação. E também, meus irmãos, se abrirmos a nossa alma para o que Deus deseja nos ensinar com esta etapa da nossa vida. Uma outra situação que também pode nos causar um certo medo é o medo de morrer. E isso é muito comum nós ouvirmos mesmo. Nossa, eu morro de medo de morrer. E meus irmãos, eu acho que isso é algo que todos nós passamos em algum momento, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente busque esclarecimento, meus irmãos, nem todos nós está preparado para essa transição. A transição de deixar as vestes materiais e partir para a vida espiritual não é uma transição que nós estamos 100% preparados para ela. Não é, meus irmãos. E isso pode nos causar um certo medo, um certo temor. Exatamente. Só que tem algo que nós podemos fazer para que esse medo não domine, não paralise a nossa existência terrena, que é o buscar esclarecimento da vida eterna. Meus amados irmãos, quando a gente busca esclarecimento da eternidade da vida, que a vida do lado de lá continua e que muitas vezes a gente nem percebe de forma muito nítida que houve essa transição, muitos casos não se sente dor, exatamente. Então quando a gente vai buscando esses esclarecimentos, o medo ele vai diminuindo um pouco, meus irmãos. Isso. O medo diminui e a fé vai renascendo em nosso coração, porque a morte é apenas uma transição. A vida, ela é eterna. E do lado de lá, na vida espiritual, nós reencontraremos aqueles que a gente tanto ama, meus irmãos. Reencontraremos aqueles que foram antes de nós. Teremos equipes espirituais para nos auxiliar. Não estaremos desamparados, não estaremos em uma situação que a gente não sabe como que vai acontecer, pelo contrário, tem uma equipe espiritual para nos receber, para nos auxiliar, para nos ajudar que esse momento seja mais tranquilo, mais sereno para a gente. Então, quando a gente vai compreendendo isso, meus irmãos, o medo ele realmente diminui um pouco, diminui. Nós ficamos um pouco com as incertezas de como será, porque tem uma coisa,
a forma como vai ser essa transição nossa para a vida espiritual depende muito também de como a gente levou a nossa existência aqui terrena. Então, se estamos muito apegados às coisas materiais, se estamos cultivando o mal, se estamos ali nos deleitando nos vícios, nos perdendo nos sentimentos menos nobres, talvez essa transição não seja serena. E aí vem o medo, porque colheremos aquilo que a gente plantou. E se a gente plantou o mal, meus irmãos, colheremos sim uma transição que não será tranquila. Mas todos nós, diante dessa informação, podemos mudar a conduta da nossa existência, não é mesmo? Cultivar o bem, viver a caridade, buscar viver os ensinamentos do nosso amado Jesus, não é mesmo? E dessa forma nos preparando para quando chegar o momento da nossa transição, não haja a culpa do tempo perdido, não haja o arrependimento perante o mal que se fez, mas que haja em nosso coração a alegria do bem que a gente cultivou, das almas que nós ajudamos e do nosso melhoramento interior que a gente tanto se dedicou. Por isso, quando a gente cultiva o bem, nesse momento da transição, colheremos paz, harmonia e mais tranquilidade. Por isso, meus irmãos, o medo dessa transição ele diminui um pouco, porque sabemos que grande parcela da responsabilidade de como será essa transição está na nossa conduta diária, aqui ainda na existência. Bom, meus amados irmãos, nós vencemos o medo buscando esclarecimento. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente tem medo daquilo que a gente não entende. Então, vamos analisar um pouquinho os nossos medos. Do que estamos tendo medo? E busquemos dentro da doutrina espírita os esclarecimentos que podemos ter, a visão espiritual desse medo que está dominando o nosso coração. Busquemos a visão espiritual dentro da doutrina espírita, com a luz de Jesus. E dessa forma o esclarecimento ele pode ajudar a renascer a luz da fé em nosso coração e a diminuir um pouco este medo que nos estagna. Bom, meus amados irmãos em Jesus, a fé é o grande remédio para a gente também vencer o medo. Temos tantas formas aí de vencer esse medo que nos paralisa na vida e a fé, meus irmãos, a fé é um dos grandes remédios que nos ajudam a vencer e a caminhar e a não afundar no medo. Meus amados irmãos, vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje e encerrar com essas palavras tão belas do evangelho de Jesus para todos nós, lembrando que esta é uma mensagem que foi inspirada no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com a luz de Jesus em nosso coração e que assim seja.